Gente, nós estamos começando o primeiro domingo de um mês, e todo mês a gente reserva um tema para a gente conversar, né? Uma reflexão para a nossa vida. E você que conhece um pouquinho a Porto ou está chegando agora, a gente tem a gente faz um esforço, a gente tem uma premissa de pensar o Evangelho para a vida real e não a fim de nos arrebatar da vida real. A gente acredita no Evangelho, na forma do Evangelho, que a gente não sai da vida. Em nenhum aspecto a gente precisa ser arrebatado da vida para viver o Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho é a plena encarnação na nossa vida. Sem encarnação não existe Cristo. Sem encarnação não existe sacrifício. Sem encarnação não existe nada, absolutamente nada do conceito do Evangelho se não for encarnação. E às vezes a gente peca na compreensão e na aplicação do Evangelho justamente buscando uma forma da gente sair da vida. Sair em forma de alívio, em forma de socorro, em forma de alguma dose, alguma bolha que resolva a nossa vida, que nos conforte na vida. E a religião em si tem esse pressuposto, de ser uma mensagem de conforto, uma mensagem de alívio. E às vezes a gente confunde essa mensagem de alívio como se ela precisasse intervir na nossa vida no sentido de nos tirar dela. Por isso que às vezes alguns conceitos religiosos, né, algumas práticas da religião em si, como um todo, se tornam meio que utopia, se tornam meio que apenas conceitual e não uma vivência. Uma das inquietações que eu tenho desde a adolescência, que não faz muito tempo, diga-se de passagem, né, Regina? É sempre me perguntar assim, tá, beleza, o que eu faço com isso na segunda-feira? Beleza, a gente vem, a gente ouve, a gente canta, a gente aprende, a gente lê, a gente conhece, a gente decifra, a gente até cita de cor. Mas e na segunda-feira, como que a gente se aplica aí? Como que a gente aplica isso? O que isso interfere lá na nossa vida, no nosso trabalho? Como isso nos ajuda? Como isso nos inspira? Como isso nos dá sabedoria para viver? Então essa sempre foi uma questão que eu particularmente levantei assim na minha vida. Eu sou cristão desde que nasci. E a gente tem então aqui na Porto, a gente tem buscado responder essas questões no sentido de fazer com que o Evangelho de Jesus responda às nossas demandas da vida. Ajude a gente nas demandas da vida. Não exclua absolutamente nada, mas pelo contrário, seja uma intervenção, seja uma encarnação, faça parte do nosso dia mais simples, da nossa vida mais íntima, da nossa vida mais simples e mais rasteira, que a gente chama nesse chão da vida. E esse mês, então, nós vamos falar de um dos lugares, dos ambientes que nos adoecem muito, que é justamente essa dualidade entre razão e emoção. Essa inspiração veio no aniversário da Jerusa, sexta-feira passada. A gente estava celebrando o aniversário da Jerusa e de repente começou a tocar uma música, Entre Razões e Emoções, a Saída. É fazer valer a pena. Eu falei, olha, que hino maravilhoso. Que ambiente acolhedor. E veio forte, embora eu já conhecia essa música, né? A gente já é uma música popular, mas percebe como a gente, nesse limbo, nesse paredão de razão e emoção, a gente sofre? Percebe que grande parte da nossa vida, nós estamos procurando respostas nesse lugar, e a gente se vê entre razão e emoção, e às vezes a gente diz, olha, não segue a emoção não. Aí outro vai dizer, não segue o intelecto não, solta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Qual é a nossa parcela de sofrimento, de dúvida, de crise nesse momento? Onde encontrar a resposta nesse lugar que não é nem razão sempre e nem emoção sempre? E aí eu comecei a refletir sobre esse tema que a gente vai conversar esse mês, e aí coincidiu de a gente conversando sobre ChatGPT, inteligência artificial. E aí o meu algoritmo trouxe para mim essas duas últimas semanas algumas propagandas dizendo que quem não dominar as inteligências artificiais ficará ultrapassado e você precisa arrastar para cima e comprar um curso.
Eu falei, meu Deus, agora eu fiquei ruim. Porque agora que eu estou conseguindo conversar com o chat, né? Oi, bom dia, qual é a minha sorte para hoje? Oi, chat, o que você pensa sobre mim? Né? Agora que eu estou colocando para ele as minhas carências, já tem alguém arrastando, me convidando a dizer assim, olha, o chat 1 vai fazer isso, 2, o 3, o 4, o 5, e agora você tem que se especializar, você tem que conhecer todas as inteligências, porque isso vai dominar o mundo. E eu confesso para vocês que nesse lugar, nesse momento, eu me senti assim, meio impelido a ter as respostas. Meio impelido a dominar a técnica, porque senão eu vou ficar ultrapassado, e ficando ultrapassado, eu não vou ter as respostas, não vou ter os acessos, não vou ter os domínios, e a gente vai se... E quando eu percebi, eu estava ansioso em relação a isso. E a gente vai entendendo, percebendo que é nesse lugar, nesse limbo, nesse paredão, entre razão e emoção, existe muito sofrimento. Porque tanto num quanto no outro, a gente, no fim, quer sanar a nossa busca humana por resposta. E não só sanar a nossa vida por resposta, mas pelo desejo de ter todas essas respostas, a gente crê, a gente acredita, a gente coloca toda a nossa confiança em cada nova posição que surge para nós. Eu sou da época que não podia comer ovo. Hoje tem que comer 40 por dia. E ambos defendem as suas ideias afinco. Eu sou da época que comida de porco era extremamente danosa à saúde. Hoje você tem que ter banha de porco em casa. Eu sou da época que correr fazia mal pro joelho. Até encontrar um povo doido, que o joelho estralando, falando, frescura, o que é isso? Você tem que justamente correr. E cada lugar defende a sua ideia. Já tentou fazer dieta? Conversa com 5 pessoas, 5 profissionais, o que eles vão dizer? Cada um vai ter uma receita. E a gente fica como? Gordo. Conversa com encontre, busque alguma resposta. Dê um Google. Converse com um amigo, converse com um profissional. Converse com um parente, converse com qualquer que seja o assunto. A gente vai ter que fazer um exercício muito grande para a gente não permanecer na posição atual. Dado o quanto nós seremos colocados num lugar de dúvida. Porque as 5, 10, 15, 20, 50 respostas que a gente tiver, cada uma defende a sua posição com unhas e dentes. E aí nós, que precisamos de uma resposta, ficamos à mercê e perdidos. Ou então a gente vai para o outro lado e que quando uma resposta faz sentido para a gente agarra aquela resposta como se fosse a única. E a gente entra naquilo que a gente está percebendo no nosso país ultimamente, que é a polarização. Se você vota em A, só existe A para você. Se a gente vota em B, o A é do Satanás. Se a gente mora em X, X que é bom. Se a gente é do lugar tal, e a gente vai se polarizando. E esse sofrimento que é interno, agora ele passa a ser externo. Ele passa a ser um sofrimento que a gente quer defender a nossa ideia em detrimento até do outro. E aí a gente vai olhando e percebendo os nossos movimentos sociais, a gente percebe que o ser humano continua cruel. O ser humano continua desumano. A nossa humanidade continua fragilizada, graças ao desejo de resposta e de defender a nossa resposta como a certa. A gente vai, inclusive, maltratando o outro. E a gente vai entrando naquilo que a gente pode chamar do nosso absolutismo. Quem é do CrossFit defende o CrossFit absolutamente. Quem é da academia defende a academia absolutamente. Quem é da corrida defende a corrida absolutamente. Quem é do sedentarismo defende o sedentarismo absolutamente. Amém? Quem é de A defende absolutamente.
E o nosso sofrimento agora não é mais encontrar a resposta. O nosso sofrimento agora passa a ser defender a resposta. Você quer ver sofrimento quando a gente precisa mudar aquilo que a gente defendeu durante anos. Você quer ver sofrimento? Não é mais ter a resposta. Não é mais defender a resposta. Agora é assumir para todo mundo que assim, cara, agora eu sou da corrida. Putz. Agora eu sou do bacon. Você que defendeu a saladinha a vida inteira e agora alguém te vê comendo um bacon. Assumir agora essas posições. Por quê? Não temos resposta? Por quê? A resposta não é difícil? Não. Porque nós somos, de alguma maneira, acostumados e fomos construindo uma ideia de absolutismo. Inclusive, absolutismo foi uma forma de governo no século XVI a XVIII, onde os reis acreditavam que eles tinham que ser absolutistas. O governo tinha que estar na mão, centralizado todo, de ciência a religião, de social a tudo tinha que estar na mão de um só. Sofremos com isso. Mas absolutismo não é só uma forma de governo. Absolutismo é uma maneira como a gente aprendeu a viver. E a gente quer defender a torto e a direito, como diz no ditado, a unhas e dentes, a nossa posição. Não só defender a nossa posição, como a gente quer agora falar, contra todo mundo que tem um pensamento diferente. E a gente perde, então, esse lugar plural da vida. Se a gente for entrar na religião, então, se a gente for entrar nos absolutismos da religião, se a gente for entrar no absolutismo das práticas de vida religiosa, de vida espiritual, o quanto nós somos cruéis, o quanto nós somos cruéis com a gente mesmo, o quanto a gente é cruel com o outro, o quanto a gente é cruel de uma forma em que a gente está arraigado, não naquilo que a gente crê, às vezes a gente nem crê direito, mas a gente defende com unhas e dentes aquilo que um dia foi dito, aquilo que um dia se acreditou. E aí a gente então entra nesse lugar de conflito, de dor, de sofrimento. O que a gente mais percebe no set terapêutico é o quê? É justamente a nossa dificuldade em desarraigar de conceitos que estão entrelaçados na nossa história, na nossa vida. Por que é tão difícil mudar um hábito? Já percebeu? Quando a gente percebe, eu preciso alterar esse hábito da minha vida. Se a gente fizer uma leitura racional, a gente vai perceber que o novo hábito a ser adquirido não é difícil. A nossa dificuldade em transpor um hábito não é porque o novo hábito é difícil, inacessível. É porque sair do atual que é mais complicado. Dado esse nosso absolutismo, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, é assim que eu sou. Não porque faz bem, não porque é legal, mas porque a minha construção é de defender com unhas e dentes aquilo que um dia fez sentido, aquilo que um dia entrou na minha vida. E a gente vai sofrendo então com esse absolutismo, essa pseudo-certeza, essa pseudo-convicção e essa pseudo-defesa daquilo que a gente acredita. E eu quero ler um texto do apóstolo Paulo com a gente, um texto que a gente conhece bem, 1 Coríntios, capítulo 13, quem ganhou a Bíblia Nova aí pode abrir. Não sei se você vai conseguir ler nessa letrinha bem pequenininha, mas vamos lá. Eu queria ler um texto com a gente, 1 Coríntios 13. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Pode deixar seu aplicativo ou sua Bíblia aberta, a gente vai lendo esse texto. São só 13 versículos, mas eu queria parar alguns pontos nesse trecho. Olha o que Paulo está trazendo nesse capítulo.
A igreja de Corinto era uma igreja dentro de uma cidade extremamente populosa, bem desenvolvida, uma cidade industrializada, uma cidade desenvolvida, uma cidade plural, culturalmente plural. Havia influência grega, havia influência judaica, havia os novos cristãos convivendo todos na mesma cidade, uma cidade com muita cultura. E aí a igreja de Corinto absorveu a cultura da cidade. A igreja de Corinto é uma igreja extremamente plural, bem aculturada, é uma igreja de gente intelectual, mas ela tinha um problema. A principal queixa que o apóstolo Paulo traz em relação, e o ensino que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Corinto, é justamente a defesa das partes. E é justamente no texto de Coríntios que Paulo traz a ideia da ceia, que a gente leu um capítulo, 2 capítulos antes. A igreja de Corinto, embora muito populosa, muito cultural, muito viva, muito vívida, era uma igreja que dizia assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Não, eu sou de Jesus. Era uma igreja que, dentro da sua cultura, da sua pluralidade, as partes defendiam a sua ideia com unhas e dentes, dizendo: essa ideia é absoluta. E eles começavam então a se questionar, começavam então a se polarizar, começavam então a se degladiar dentro desse ambiente. É por isso que no capítulo 11 Paulo vai dizer assim: ei, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. Porque enquanto vocês que têm dinheiro trazem o banquete e comem e bebem absolutamente, abundantemente, as pessoas que não são da panelinha de vocês voltam para casa com fome. E é nesse texto, nessa igreja, que Paulo relembra então a ceia do Senhor, que é partir o pão um com o outro, quer considerar o outro, quer trazer o outro para a sua vida, quer não fechar as portas para o outro, para o diferente, para o plural. Eles estavam disputando quem orava mais, quem profetizava, quem falava em línguas. Bem parecido com o nosso rolê hoje. Aquele que tinha mais tempo de igreja sentava na frente. Aquele que falava em línguas, no segundo domingo ele já estava no altar. Aquele que parecia com o Fernandinho, cantava. Ou seja, a igreja de Corinto é um contexto de absolutismos, onde a minha verdade é a minha verdade e eu defendo ela com unhas e dentes, doa a quem doer, em quem doer, e ai de você se você tiver um pensamento contrário. Não só uma ideia, não só a defesa, mas a polarização e a exclusão do outro que pensa diferente. E Paulo então vai escrever 4 capítulos falando sobre isso. Ele começa no capítulo 11, 12, 13 e 14, falando justamente sobre essa questão. E ele vai então explicar novamente o que é a ceia do Senhor. Vai relembrar lá no dia, que é João capítulo 13. Vai relembrar, não, Jesus partiu o pão, gente. Jesus fez aliança com todo mundo. Jesus sentava com todo mundo. Jesus sentou na mesma mesa com Pedro e com João e com Judas. Pedro, o doido. Judas, o traíra. E João, o cara do coração. Good vibes, Jesus é paz e amor. Falou, não, relaxa, gente. Os cultos de vocês precisam ser para edificação do outro. Então, para com essa disputa. Quer falar em língua? Vai falar lá dentro do seu quarto. Porque aqui, quando a gente encontra, é para edificar. Paulo vai dizer, o culto não é vertical. O culto só é vertical se ele for horizontal primeiro. Não tem lógica um culto vertical onde as pessoas não se conectam. Então leva o seu pãozinho de queijo, mas dê para quem levou só a peta. Leva o seu café, o seu leite com canela da mamãe, mas compartilha com quem nem levou.
Leva a Coca zero, mas leva a Coca normal também, em nome de Jesus. Amém? Leva a Coca sem álcool e com álcool. Ou seja, Paulo vai quebrando essas ideias de absolutismo, de polarização e de defesa a todo custo. Ele vai dizer no capítulo 13, no último verso do capítulo 12, ele vai dizer assim: enquanto vocês estão brigando, enquanto vocês estão fazendo da parte o fim, deixa eu apresentar um caminho mais excelente. A última frase do capítulo 12. Enquanto vocês estão brigando por coisas, enquanto vocês estão brigando por partes, deixa eu mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha todo o dom, toda a ciência, ou que eu faça o maior sacrifício de dar até o meu próprio corpo, não são as partes o fim da história. O que eu faço é só parte, porque existe uma dose aí que a gente precisa colocar. E ele diz: essa dose é o amor. Aí ele continua dizendo: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Paulo escandaliza a gente nesse texto dizendo: se você acha que a sua espiritualidade, a sua experiência com Jesus, se a sua prática de fé é o fim, ele está dizendo: passará. Até a sua experiência máxima com a religião vai passar. Ah, Jesus vai passar. A minha vida vai passar. A minha vida com a igreja vai passar. A minha vida com Jesus, minha experiência com Jesus vai passar. É o que ele está dizendo. O amor nunca perece. As profecias, as línguas e o conhecimento passarão. Os acordos, os conhecimentos passarão. E aí ele traz o versículo que eu queria refletir com a gente hoje, que é: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então, quando a gente chegar nessa maturidade, veremos face a face. Agora, tudo que eu conheço é em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora os três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Olha que texto lindo. Paulo está dizendo: as nossas ideias, por mais absolutas que sejam, por mais profundas, por mais pessoais, íntimas e transformadoras que sejam, elas ainda são ideias. Ainda são experiências. E por ainda serem experiências, elas passam. Por mais que nós tenhamos experiências arrebatadoras, elas não são absolutas e não são eternas. Por mais que a nossa experiência de vida seja profundamente impactante no nosso ser, não são absolutas e não são eternas. Porque tudo passa. E aí Paulo vai trazer uma ideia interessante, para nós talvez não faz muito sentido, porque o nosso espelho hoje é bem mais evoluído, mas na época o espelho era em latão, de cobre. Então a imagem era meio bem turva. Não era esse espelho límpido que até emagrece a gente, né? Gosto dos espelhos que emagrecem. Não é uma imagem como a gente tem hoje. E Paulo traz essa ideia, fala assim: olha, aquilo que a gente está vendo no espelho lá, embora seja reflexo de algo real, é só um reflexo.
ele não consegue alcançar a plenitude de quem está se mostrando. Ele é só uma imagem, é só uma cópia. Mas, quando a gente chegar num nível de maturidade, a gente deixar as coisas de menino, deixar as coisas de criança, deixar as coisas de uma idade mais... a gente vai encontrar um lugar muito mais excelente, que é o lugar de entender que tudo que eu passo é apenas uma parte. E o que completa tudo é o amor. Quanto mais polarização, quanto mais defesa, quanto mais autoafirmação, quanto mais justificativa, menos amor existe. Porque eu estou defendendo uma parte como se ela fosse a toda. Por mais que a experiência seja realmente importante para mim. Obrigado. Por mais que a experiência seja extremamente transformadora para mim, ela só é uma parte. E o bonito não é as partes. Para o Evangelho, o bonito é ver as partes conectadas. E o que conecta as partes chama-se amor. Que a gente conhece lá antigamente como coxa de retalho. Quem teve aí coxa de retalho? Coxa de retalho é o símbolo mais profundo do Evangelho. É o símbolo mais profundo. Já lembrou da música sertaneja, né? Não? Também não, eu não sei. Tem uma música sertaneja da coxa de retalho. Enfim, a figura de uma coxa de retalho é a expressão mais linda e mais completa da vida permeada pelo Evangelho. Porque a coxa de retalho, ela não quer que a parte seja o todo. A parte está ali, literalmente entendendo o que é a parte. Eu sou um pedaço azul, eu sou um pedaço amarelo, eu sou um retângulo. Eu sou um negócio meio obscuro. Mas quando a linha do amor permeia todos esses retalhos, juntando todos esses retalhos, a gente cria o quê? Uma obra de arte. Paulo está nos lembrando daquilo que é muito comum. Desde a sua época, desde antes dele, passando pelo século XVI, no absolutismo governamental, passando pelo nosso absolutismo existencial hoje, dizendo, olha, tudo que você vive, tudo que você acredita, tudo que lhe aconteceu, aceite e entenda que isso é só uma parte. É só a sua parte. E a parte do outro, mesmo sendo oposta, diferente, mesmo sendo totalmente aversa à sua, é também uma parte. E o lindo não é um transformar no outro. O lindo é um se entrelaçar no outro pela linha do amor. E aí ele vai dizer, por quê? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo vai dizer, a vida é esse limbo. A vida é esse lugar. Ora entendemos com a razão, ora sentimos com a emoção. A vida é esse lugar. Ora acertamos porque fomos na nossa intuição. Ora acertamos porque fomos no nosso intelecto. Ora nos deixamos levar e, poxa, pecamos, erramos grotescamente. Ora fomos e acertamos. A vida é isso. Em parte cremos e em parte profetizamos. Porque para nós, a vida é como um reflexo do espelho. A gente só vê a parte. Então por que a gente está sofrendo tanto? Porque a gente acredita que aquilo que aconteceu conosco é tudo. A nossa dor é tudo. Nosso sofrimento é tudo. A nossa alegria é tudo. Nosso emprego é tudo. O que a gente conseguiu é tudo. O que a gente não conseguiu também é tudo. Ora estamos lá em cima, deslumbrados pela vida que temos, ou ora estamos fragilizados, fracassados, insuficientes, tristonhos, amedrontados pela vida que nós não temos. E aí Paulo está dizendo, tudo que você tem é parte. Não abrace isso como tudo. Não abrace a sua dor como fim.
E não abrace a sua alegria como fim. Porque a alegria daqui a pouco pode passar. A tristeza também vai passar. E a vida não é a sua totalidade. A vida é a junção das partes. Paulo nos convida a juntar a nossa história, juntar as partes da nossa história pela linha do amor. Por que a gente se martiriza tanto? Qual vida a gente apresenta? Quando alguém está conhecendo você, qual parte da nossa história a gente conta? Qual característica nossa a gente conta? Falta-nos amor próprio para a gente contar os nossos percalços. Contar, desculpa, as merdas que a gente fez. Os tropeços que a gente... Porque o amor próprio junta essas partes e faz uma grande coxa de retalho chamado nossa história. Está vendo as aplicações e as implicações desse conceito? Numa ideia absolutista, nós polarizamos até a nossa história. Dizendo até os 15 uma tragédia. Mas quando eu casei, aí sim, oh, glória. Até Jesus, a minha vida eu era um bêbado, que vivia drogado. Mas encontrei a luz, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. A gente faz essa dicotomia o tempo inteiro. Não, os nossos filhos precisam da nossa história. A gente nega, a gente polariza e a gente divide toda a nossa história como se aquele pedacinho fosse descartado. Aquele dia, aquele acontecimento, aquela época, aquela ocasião, aquela circunstância, aquele período da vida, a gente não conta porque a gente é absolutista. Ou então, no outro lugar, a gente endemoniza a nossa história inteira. Eu sou uma desgraça. Oh, vida miserável. A gente é negacionista, a gente é pessimista. A gente é vitimista. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro acreditando nas partes como todo. E não nas partes como algo que precisa ser juntado e traçado pela linha chamada amor. E quanto mais eu junto a minha história pela linha do amor próprio, mais eu junto a minha história com a sua, mais eu tenho facilidade de ter as nossas histórias conectadas. E nessas histórias conectadas, a gente consegue construir uma vida mais leve. Não fazer da nossa história o fim. Não fazer do nosso momento o fim. Não fazer da nossa situação o fim. Mas entender que existe uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, a nossa vida vai sendo aberta, fatiada, separadazinha. E agora vem a linha do amor, juntando todas elas e fazendo com que a nossa história seja uma história única, permeada de amor. Paulo vai dizer, olha, em parte cremos. Em parte está claro. Em parte eu consegui entender. Em parte, meu Deus, está extremamente lúcido. Em parte eu sei dizer o que aconteceu. Em parte eu entendo o que aconteceu. Mas em parte eu não consigo ver. Em parte eu vou tentar e não consigo sair do lugar. Para ambas existe uma resposta chamada amor. Então não se deprecie pela sua história. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. E só existe uma forma de fazer valer a pena, se a gente der uma chance para o amor. Dê uma chance para o amor próprio. Dê uma chance para o amor coletivo, para o amor familiar, para o amor afetivo. Deixa que esse amor permeie todas essas histórias. E algumas coisas acontecem assim, né, que eu fico... Fernando e eu estamos recebendo algumas pessoas lá em casa, e como é legal a gente sentar e ouvir história. Sentar e ouvir história. E entender que, poxa, olha o que aconteceu, olha o que foi para cá, veio para cá, foi, subiu, desceu, pá, estendeu, aproximou.
E no fim a gente consegue respirar. E no fim a gente consegue se reerguer. E no fim a gente consegue continuar. A mensagem de Paulo é uma mensagem de ânimo para a gente. Não paute a sua vida em resolver as parcelas. Tudo que a gente sabe, por mais que a gente acredite, é apenas uma parte. Se conecte com outras partes para que essa parte se torne o todo. Mesmo que seja diferente. Mesmo que seja oposto. Mesmo que seja extremamente inacessível para você até então. Que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Em parte a gente vai entender, em parte a gente só vai chorar e orar. Em parte a gente fala assim, Deus, eu entendi o que você está querendo dizer e eu vou seguir. Em parte a gente só vai lamentar e chorar. Gosto muito da palavra lamento. Lamento para mim é diferente de tristeza. A tristeza é quando a gente está com o sentimento reconhecendo o acontecido. E a gente está dizendo, é por causa disso que eu estou triste. Estou triste por isso. E a gente então coloca uma responsabilidade, uma culpa, né? Um lugar de origem. O lamento é mais amplo. O lamento é eu lamento. Não é por A, não é por B, não é por C, não é por fulano ou ciclano. Eu lamento. Não era para ter acontecido, mas não está no meu domínio. Embora cremos, ora cremos, ora... Chega uma hora que a gente profetiza entregando ao destino, que não está no meu controle. Isso faz parte, isso é a parte da minha vida. E eu preciso juntá-la para fazer essa grande coxa de retalho. Amém? Vamos orar? Tem uma pesquisa que eu sempre gosto de citar, lá no Trade Center, nos Estados Unidos, naquela tragédia. Crianças enfrentando o tratamento pós-traumático. E aí o grupo de psicólogos percebeu que um grupo de crianças estava se desenvolvendo muito bem comparado com um grupo que não conseguia se desenvolver. Não reagia. E a discrepância era tanta que eles passaram a investigar isso. E aí descobriu o seguinte, que as crianças que se desenvolviam pós-trauma de forma mais positiva eram crianças que tinham acesso à história familiar. Não uma história fragmentada, mas uma história que continha as tragédias familiares, os erros, as vergonhas, os desarranjos. Crianças que não foram limadas, podadas, blindadas, protegidas das tragédias da vida. Conheci a história do tio bêbado, do pai violento, do tio que foi comprar cigarro e não voltou, da tia louca, da tia dos presentes, enfim, dos primos meio louco. Ou seja, as crianças que tinham acesso à sua história, não das partes, mas do todo junto pela linha do amor, eram crianças que desenvolveu maior resiliência quando precisavam enfrentar uma dificuldade. Por que a gente está sofrendo tanto? Que a gente está pegando uma parte da nossa vida, escondendo, dobrando no papelzinho, colocando nossos baús, e a gente está colocando a história que a gente gosta num absolutismo, dizendo, é isso daqui. Paulo está dizendo, não. Nem a sua experiência com Deus é absoluta. Tudo é uma parte. Amém? Tudo é uma parte. Sentar com os cristãos mais antigos é tão legal. Eles vão contar as histórias, os milagres. Para mim, hoje não faz muito sentido algumas coisas. Mas, cara, quando você ouve as experiências, quando você lembra as experiências que você teve com Deus no começo da sua carreira cristã, talvez hoje não faça mais sentido. Talvez hoje não mudou a fórmula, né? Mas quando você lembra,
aquilo enche o seu coração. Então, não jogue fora as partes. Tudo é parte. Tudo é parte. Tudo é válido. Esses dias eu estava orando pelos nossos adolescentes e eu me peguei fazendo essa pergunta. Eu estou orando para quê? Será que eu quero que meus filhos, minhas filhas, nossos filhos, nossas filhas passem por tudo que eu passei na igreja? Ou eu quero só a parte? Eu quero só a Porto. Deus, apague tudo, só da Porto para frente, porque é a Porto que é top. Nós somos só o filé. Eu falei, nossa, que... Eu entendo o coração de pai querendo proteger os nossos filhos. Mas depois eu pensei assim, quer saber? Orando pela minha filha, tá, gente? Não orei, nessa parte eu orei só para mim. Eu falei, Deus, se for para Luísa, para Rafa, para Nanda, passarem por tudo que eu passei na igreja, eu quero que elas passem. Porque eu estou aqui. Eu não morri. Existe uma linha do amor me acompanhando a vida inteira. Então, se elas passarem por decepção, deixa passar. Deixa passar, não tem problema não. Deus vai levantar os amigos, vai levantar o pastor Sabino, para sentar com elas e conversar, para ajustar as coisas. Deus vai levantar um Sabino doido para falar, vamos tomar um café, vamos começar um grupo, vamos. E estamos aqui de novo. Porque tudo é parte, nada é tudo. A parte boa que eu vivi lá na adolescência, não é tudo, é uma parte. A parte ruim que eu vivi na fase adulta, não é tudo, é uma parte. A parte maravilhosa que a gente está vivendo aqui, não é tudo, é uma parte. E agora vem o Espírito de amor, juntando todas essas partes e formando uma linda coxa de retalhos. Amém? Nossa oração esse mês é para que Deus permita que essa linha trate as nossas partes, juntando. Não para unificar, mas para a gente ser uma grande coxa de retalho. Que alguém que olhar para a sua vida veja. Veja tudo. E no fim o amor seja exaltado. Amém? Tem coragem de orar nesse sentido? Nada é tudo.